Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro podcast aqui no YouTube. Estou muito feliz de começar esse podcast aqui, porque vai ter muito ouro aqui, muita informação, muita coisa boa, muita história, e vai fazer com que vocês tenham uma visão muito diferente. Uma coisa é eu falar aqui da minha experiência, e outra coisa é eu trazer convidados que vão contar a experiência de vida deles. Como eu falei pra vocês até esses dias no Instagram, fazendo um stories e falando sobre isso. É difícil você dizer, quando alguém pergunta, é bom morar nos Estados Unidos? É difícil você dizer baseado em uma só experiência. Agora, quando você ouve várias experiências, você começa a entender quais são os desafios, como foi para essas pessoas imigrarem, como foi todo o processo, como que elas estão hoje. E é disso que esse podcast vai falar. Então, vocês vão aprender muito com essas histórias, como eu também, né? E o casal que eu tenho aqui hoje é um casal muito especial, o João e a Cleide. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Prazer ter vocês aqui. Prazer, obrigada pela honra de sermos os primeiros convidados do seu podcast. Né? E vamos voltar outras vezes, que é só a primeira, né? Mas é muita história para contar, né? Uau, bastante. A Cleide tem quantos anos de Estados Unidos, Cleide? Vou fazer aniversário, dia 16 de maio, 18 anos. 18 anos, ó. Já tá maior de idade. Vou ficar maior de idade aqui. E você, João? Quantos anos de Estados Unidos? Esse é 8 de março, completou 23 anos. 23 anos. 23 anos. Uma longa caminhada, hein? Uma longa caminhada. Muito tempo, né? Muita coisa para contar, muita experiência, né? Boa e ruim, digamos assim. Sim, muitos desafios. Não é? E o interessante é que realmente é uma nova história, porque tanto eu quanto o João temos uma data. A data certinha, passaram-se 18 anos, eu sei exatamente. Eu ia falar isso, eu falei assim, você sabe exatamente a data do aniversário, né? É uma vida, uma nova vida, uma nova história. Marca, né? Marca. A data que você chegou, os anos não passando, fazendo aniversário ali, meu Deus. Para mim foi marcante, porque eu fiz o meu primeiro aniversário de 30 anos eu fiz aqui. Né? Eu cheguei no começo do ano e em novembro eu completei 30 anos. Então, é marcante. Né? Os 30 já marca, né, a gente, né? Quando a gente faz 30 anos, fala, meu Deus. E vivendo uma nova vida, né? É muito diferente, né? É diferente. Então, hoje eu quero que vocês contem para nós um pouco dessa trajetória, desse processo, de como foi, tudo que vocês construíram até aqui. Eu já sei um pouco, mas vou fingir que eu não sei nada. Tá. Porque o pessoal também não sabe e eles vão hoje conhecer vocês. E eu queria começar com uma primeira pergunta que é, quando a gente está lá no Brasil, às vezes as pessoas acompanham muito, né? Os canais aqui me acompanham a YouTube, Instagram de pessoas que moram aqui, porque tem interesse em vir para cá. Mas fica naquela dúvida, aquele medo, aquele receio. E eu queria saber de vocês, o que motivou vocês a virem, falarem assim, olha, não quero mais morar aqui no Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos. Se teve algo em específico, qual foi o motivo? Se os Estados Unidos foi o primeiro lugar que veio em mente, ou se tinha outro país em mente também, depois acabou mudando. Queria que vocês começassem do começo. O que motivou vocês a saírem do Brasil e vir para os Estados Unidos? Quem quer começar? João, foi escolhido. Então, eu sou de uma cidade pequena em Minas Gerais, né, que é o foco dos Estados Unidos é Minas Gerais, muitas pessoas conhecem. Os mineiros estão tudo aqui, né? Sobrou alguém lá em Minas. E eu nasci numa cidade pequena que chama Nassip Raidão, um nome diferente, não pede para repetir, fica próximo de Valadares. Quem nasce nessa cidade é o quê? Nassipiense. Nassipiense. Isso, Nassipiense. E tinha muitas pessoas de lá aqui, né? Desde dos anos 90, que eu sei que as pessoas começaram a emigrar, né? Só que eu morava em São Paulo. Morava em São Paulo, numa das minhas férias morava em São Paulo, uma das minhas férias lá em Minas. E sempre tudo muito difícil, né? Para ter um carro simples, para ter uns 25 dias de férias, tudo muito difícil, né? E pelo menos para mim na época, né? E ali eu vendo ali amigos que cresceram comigo, ou bem mais jovens que eu ali, desfrutando de carrão, isso, aquilo, moto. Eu falei, aqui nos Estados Unidos, esses amigos? Lá. Ah, tá. Né? E eu fui perguntar, mas peraí, você fica um ano fora que você volta, é um negócio que tá bom, né? Alguém falou, não, eles moram nos Estados Unidos e vêm e tal, de férias, né? Aí eu fui procurar saber mais sobre, e aí me despertou, peraí,
tem uma coisa aí que tá, né? Tá dando certo, que eu também quero, né? Eu me matando aqui, estudando, e né? E o que você fazia nessa época? Trabalhava com o quê? Eu trabalhava numa rede de farmácia de manipulação, em São Paulo. Fazia o atendimento ao público? Atendimento ao público e fazia farmácia bioquímica, né? Eu estava estudando na época. E trabalhei muitos anos na farmácia, né? E tirava aquelas férias cada 2 anos, né? E aquilo me incomodou. Peraí, tem algo bom por aí, né? Aqui eu tô dando só para pagar as contas, não tá fácil, não. Muito mal. Né? Muito mal, E aí, conversando com um amigo, ele falou, Estados Unidos, a galera vai para os Estados Unidos e volta, né? Fui saber mais. Ali mesmo fiz amizade, né? Só retornei a conversa, que já eram amigos, que já não tinham uma convivência, e falaram, olha, Estados Unidos, estamos lá. E aquilo me despertou uma vontade, e aí pus na cabeça, 2 meses depois eu estava de viagem pra 2 casa, meses, foi rapidinho. E a família? Não foi, você tá doido, não vai não. Corajoso. Muitas pessoas, não é isso, corajoso. Você vai largar isso, vai largar tudo, né? E pus na cabeça, coloquei na cabeça que é aquilo que eu queria, e aqui estou. E foi. E que ano foi que você chegou? Foi em 2000. 2000. Ano 2000, 8 de março de 2000 eu cheguei aqui. 8 de março de 2000. E você, Cleide? Então, eu trabalhei num serviço público lá no Brasil, na FUNASA. Eu era contratada por uma ONG, eu tinha um salário muito bom e fazia faculdade. Eu estava no 5º período de Direito. Esse teu trabalho era concursada? Não, eu era contratada por uma ONG, na saúde indígena. E por questões de política e tal, acabou que eu tive que sair do trabalho. E como meu salário era muito alto, então eu tinha me acostumado com aquele padrão. Alto naquela época, para aquela situação. E eu comecei a caçar outros tipos de trabalho, e tudo muito pouco. E eu fazia faculdade de Direito, estava no 5º período. Aí eu vi que aquele negócio não ia funcionar. E se eu fosse ficar no Brasil só para me poder sobreviver, e tipo assim, talvez nem iria dar tanto, porque eu tinha acostumado com outro padrão de vida. E para mim, Estados Unidos sempre foi o foco maior, o financeiro. Aí eu conversei com o meu pai e falei, não, eu quero ir, eu quero fazer o meu pé de meia lá. Então, meu maior motivador aqui foi o financeiro. Então, eu vim para cá para realizar sonhos financeiros no Brasil. Eu ia vir e ia voltar. Ia ser um período de 2 a 3 anos. 18 anos depois. Isso, meu maior motivador. E fala uma coisa, você conhecia alguém nos Estados Unidos? Sim, eu morei quando eu era criança numa cidade bem pequenininha, no sul da Bahia, e toda casa tinha alguém que tinha vindo para cá. Aí o pessoal vinha e comprava, tipo assim, comprava casa, tipo assim, se ajeitava financeiramente. E o meu pai, ele era efetivo do serviço público por mais de... Tanto que ele aposentou no serviço público, na época, por mais de 20 anos. Aí o meu pai também, ele quis dar uma guinada na vida dele. E ele pegou licença do serviço público e veio para cá também. Então, eu tinha um núcleo de muita gente conhecida aqui, mas era na região de New Jersey. Que é onde ele tinha vindo. Isso, foi onde ele tinha vindo, mas ele não estava aqui quando eu vim. Meu pai já tinha voltado. Tá. Ele veio, ficou 1 ano e 8 meses e voltou para o Brasil. E depois já uns 8 anos que meu pai estava lá, foi quando eu resolvi vir. Mas as pessoas que eu conhecia dessa cidadezinha, muita gente ainda vive aqui até hoje. Não tenho contato mais, mas eu conhecia muita gente aqui já. Interessante, né? Sempre tem alguém que você... eu sempre ouvi falar dos Estados Unidos, mas com o motivador todo era o financeiro. Jamais, tipo assim, eu ouvia falar como aquela questão, a qualidade de vida. A ideia era essa, ir lá, fazer um pé de meia e voltar. Exatamente. E era a ideia que você tinha, o planejamento que você tinha era esse. Eu via que os Estados Unidos era só para o dinheiro, era um meio que eu vivia, tipo assim, a visão que eu tinha. Então, eu vinha para poder fazer dinheiro. E era interessante também que a minha noção era tão vaga, a questão dos Estados Unidos, que eu achava que aqui nevava o ano inteiro. Sério. E eu cheguei em maio e logo em seguida estava chegando o carro. Eu falei, gente, isso aqui é diferente do que eu imaginava. Cadê a neve dos filmes? Exatamente. Então, assim, muitas vezes... decepcionou? Não me decepcionei, eu até gostei. E muitas vezes a gente escuta história de pessoas que falam assim, eu nem sabia para onde que eu estava indo. Nossa.
Aí eu analisando a minha, falei, gente, eu também não fui muito Também não estava muito longe disso, né? Exatamente. Então, penso que tanto eu, né, quanto o João, o maior motivador foi o financeiro. E vocês tinham essa ideia, assim, de tempo? Eu vou ficar 1 ano, 2, ou eu vou e vou ver o que vai dar? 3 anos. 3 anos no meu máximo. Meu máximo. E já você, tinha feito Ju? as contas já também, tá? Já ia dar pra juntar lá o que você queria? Já tá tudo certo. Tudo planejado. Ah. E você, João, você chegou a pensar, assim, no tempo ou não? Eu pensei, né? Eu pensei, olha, eu não pensei nem em comprar casa, porque eu morava de aluguel em São Paulo. Eu pensei, olha, eu cansei do que eu estou fazendo, né? Eu cansei do que eu estou fazendo, eu quero ir para lá e vou ver o que tem lá. Eu nem sabia como fazia para os Estados Unidos, você quer saber? Contratei uma agência. E a história conta no outro podcast. E Só queria ir, né? só queria ir. Vamos ver o que vai dar. Eu não tinha nem noção. Eu sabia que falava inglês, porque 2 meses que eu especulei meus amigos sobre, falou da língua, né? E eles também não falavam inglês, não. Não falava também, Não. né? Se eles não falam e estão lá, deu certo, vai dar também. Falavam que falava, mas, entendeu? Quando eu cheguei aqui, eu vi que não Eu vi que falava. não falava. Então, você chega... Quando você pensa nos Estados Unidos, comigo foi assim, quando eu pensei nos Estados Unidos, era uma ideia. Quando eu cheguei aqui, tive outra ideia. Totalmente diferente. Quando o tempo passou, o primeiro ano, né, vai mudando. Para mim foi assim, né? Hoje não muda mais. Hoje está só do que eu quero para minha vida entre Brasil e Estados Unidos, né? Uhum. Mas para mim mudou várias vezes. Mas no meu segundo ano eu tinha certeza que eu queria morar aqui. Não para sempre, mas eu queria morar aqui. Já tinha noção. Já mudou alguma coisa. Né? Já mudou. Já essa história de vir para juntar e voltar já não era mais a mesma. De volta, pensando no financeiro. Uhum. Né? Que foi o ponto principal, né, de partida de vocês dois. E detalhe que vocês não estavam juntos nessa época, né? Nem se conheciam nada. Não. Só para o pessoal entender, né? Não pra pensar que entender, vieram exatamente, juntos, não foi, né? E me fala uma coisa, chegando aqui, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Quer ir no seu desafio? Então, Né? Talvez não seja só um, né? São muitos. quando o João falou que logo quando ele chegou aqui, com 2 anos, ele já decidiu, tipo, se quem queria ficar aqui. Foi bem de imediato também. Eu falei, caramba, eu devia ter nascido aqui. Isso aqui, eu amei. Eu já cheguei, eu amei o país. E o meu maior desafio, que eu cheguei dia 16 de maio, e logo em seguida eu engravidei. Nossa. Aí eu estava num país que eu não falava a língua, que é um outro desafio, que é o inglês, grávida e precisando sobreviver. E aí, precisei de ir no médico. E o inglês foi aonde eu precisei me virar, me reinventar. E detalhe, que não é igual hoje, que a gente tem o celular com o Google Tradutor. Não. Até tradutores nos médicos, né? A gente vê que tem hoje em dia. Principalmente em região como aqui que a gente mora, que tem bastante brasileiro. Né? E é muito fácil. Na minha época tinha também. Só que é o seguinte, se a sua consulta era 2 horas e você precisasse de intérprete, você podia contar que você não ia sair de lá com menos de 3 horas. Porque era pessoa física rodando para lá e para cá para ser seu intérprete. Hoje em dia você já entra na sala, tem um monitor, você precisa de intérprete. Então, o inglês foi um desafio muito grande. E eu lembro quando eu cheguei, muita gente ainda falou que já estava muito melhor, porque ainda já tinha uma Globo Internacional aqui, um canal brasileiro de televisão, que parece que pouco tempo antes de eu chegar, nem isso tinha, o contato no português, uma coisa fácil, lojas brasileiras, e assim, para você falar no Brasil também era cartão, tudo muito difícil. É muito desafiador. Celular, eu não tinha celular. GPS, também não tinha GPS. Nossa, pensa o desafio. Era mapa. Era mapa. E outra coisa, e até mesmo quando você termina de chegar, no meu caso, eu terminei de chegar, uma vida financeira totalmente privada. Eu tinha que sobreviver. E dividir casa, dividir apartamento com pessoas, dividimos em 6 pessoas, chegamos a morar com 6 pessoas no apartamento. Nossa. E um banheiro, e cada um de uma região. Então, todos brasileiros? Todos brasileiros. Reuniam uma turma para sair um aluguel. Barato, isso, né? Porque o trabalho também, naquela época também, até a mão de obra, ela era muito mais barata para quem terminava de chegar. Um trabalho só, você não conseguia se manter.
Era o dia inteiro de trabalho. E diante de todos esses desafios que eu passei aqui, eu me apaixonei. Eu me apaixonei com o lugar, mesmo assim. Porque tem gente que enfrentaria tudo isso e fala, o quê? Isso aqui não é pra mim, não, então eu ia voltando. Não, eu me apaixonei porque eu comecei a olhar a metade do copo, eu vi ela cheia, eu não vi ela vazia, porque eu vi também que eu cheguei aqui e engravidei, e num país que eu não conhecia, eu tive um atendimento, assim, que jamais eu acho que eu teria no Brasil. Um acompanhamento. Em qual cidade que você chegou? Eu cheguei em Worcester. É aqui, né, perto? É aqui, é 2 horas daqui. Massachusetts. Inclusive é onde que eu vou nos médicos até hoje, né? Acho que paixão, né? Gostou, né? Então, assim, foi um atendimento, assim, tremendo, muito bem tratada, mesmo eu sem falar a língua, mesmo sendo imigrante. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, que respeito que esse país tem pelo ser humano. Ué. E você não sentiu nenhum momento de preconceito? Porque as pessoas falam isso, né? Tem um preconceito contra o imigrante. Não, jamais. Eu sempre fui muito respeitada com essa questão de ter esse preconceito. Eu já tive questão de preconceito aqui quando eu trabalhava numa cafeteria. Às vezes é das pessoas que chegavam para comprar café, alguma coisa, e por causa do inglês arranhado, às vezes tinha algum preconceito. Mas a grande maioria dos americanos aqui, eles valorizam quem está aqui e está trabalhando. Eles vinham com outros olhos, sempre faziam de tudo poder entender o inglês quebrado, para ajudar de alguma forma. Legal. Então, o grande desafiante mesmo era a língua mesmo. A língua era o maior desafio. Isso. E no meu caso, a dificuldade também com a gravidez, né? Logo no início, né? Logo no início. E mesmo assim, sobrevivi. E me apaixonei com o país. E você, João, qual foi seu maior desafio? O maior desafio para mim foi a língua. Mas tem outras coisas que envolvem, né? Quando eu vim, eu deixei esposa, filho, né? Criança. Então, isso é um desafio. Eu era muito ligado, na época, com meus irmãos, né? Então, tudo isso é um desafio. Mas o inglês, hoje, eu não vejo o inglês, a falta de inglês, como um desafio mais, porque está muito fácil. Hoje, a pessoa comparado com a época, né? né? Eu vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que estão aqui há 10 anos e não sente confortável de resolver qualquer coisa em inglês. Porque se acomodou, de certa forma. Né? Tem um irmão meu com 6 meses, ele já não precisava mais de ajuda. Entendeu? Só que isso varia de pessoa a pessoa, dedicação, como a pessoa chega com a cabeça já exercitada, já a memória de estar estudando no Brasil, então chega que ela aprende, né? Porque tem uns que o Cleide falou que chegou a Globo, aí chega a Globo, a pessoa só assiste Globo, não assiste mais nada em inglês. Como que vai aprender, né? A Globo foi maravilha. Mora com brasileiro daí, né? Aí não aprende, né? Isso também. Eu sempre comento, quando você chega aqui, as pessoas que já vai conviver mais com o americano, ele aprende mais rápido. Isso. Você chega aqui, você vai trabalhar numa cafeteria que tem 5, 6, 7, 10, num restaurante brasileiro, né? Você tem dificuldade de aprender. Tudo que você precisa, tem alguém ali que já vai te ajudar. Você não se esforça tanto, né? Fica fácil. Tem até uma história bem interessante. Logo quando eu cheguei, meu primeiro emprego foi num Dunkin' Donuts. E 15 dias que eu estava aqui. E eu ia fechar essa loja, eu ia trabalhar sozinha na loja para fechar a loja. Aí eu falei, eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer para vender esse café? E como eu vou entender esse café? Eu cheguei para a manager, que é a gerente, falei com ela assim, faz um favor para mim. Levei um caderninho, falei assim, escreve aqui para mim o que é que eles podem falar comigo e como que eu tenho que responder, Eu fiz um manual. As perguntas e as respostas. Eu fiz um manual e ela lia para mim e eu ficava treinando aquilo ali. E quando o cliente chegava, que eu ficava olhando para a cara dele assim, meu Deus. Eu chegava a pegar até o caderninho para ele assim. Sério? E às vezes ele me apontava. E o interessante, que aquilo ali que eu aprendia naquela dificuldade, memorizava. Tudo que ia naquela dificuldade, memorizava. Não precisava ir de novo. Legal, né? Então, o que foi mais difícil foi aquilo que eu mais consegui captar do país e valorizar. E pegar mais rápido. Como dirigir. Tudo isso. Tudo novo, né? Exatamente. A minha comunicação em médico foi a que eu desenvolvi mais rápida.
Porque o meio que a gente trabalha é onde a gente desenvolve o inglês daquele meio. Então, a minha linguagem foi a linguagem de médico, a linguagem da cafeteria. Isso. É legal, né? Você já aprende um vocabulário mais específico ali por estar dos naqueles nichos, lugares, né? É os nichos que a gente convive. É o que o João tá falando, convivendo com o americano. E é até diferente, uma coisa igual a gente estudou inglês no Brasil. Então, a gente veio com inglês intermediário, passou na imigração, entendeu tudo que ele falou, conseguiu falar com ele. Só que quando você chega aqui, tem muita coisa simples, que não aprende na escola. Uma coisa que a gente ia pedir, tipo, no McDonald's. Aí pedir, eles falavam assim no final, here or to go. Só que eles não falam assim, né? Here to go. Bem rápido. Eu falei, o que é isso que ele tá falando? Here to go? O que é isso? Não sabia que era to go. A gente não aprendeu isso na escola. To go, que é pra você levar a comida, né? Meu Deus, o que ele tá falando? Eu falei, sorry. Aí ele falou mais devagar. Here or to go? Here. Uma coisa boba, que hoje em dia você fala assim, cara, isso aqui eu escuto toda hora. Mas quando eu cheguei, não escutava. São as pequenas gírias, né? Os vícios de linguagem. Que aqui também tem. Exatamente. Tem uma frase bem longa, que muito usada, faz ela ficar bem, como os americanos, bem shrink, bem curtinha, né? Bem cuidinha. Que eu aprendi que nunca mais eu esqueço. Né? Quando você quer ser mal educado com alguém chega e fala assim, você é o João, eu conheço você. E você tá chateado, tá brabo e não quer dar atenção para a pessoa, você fala assim, você deve estar me confundindo com alguém. Eu nunca te vi. You must have me confused with someone. I haven't seen you at all. Entendeu? Né? Legal. Né? E aí tem então é uma frase bem comprida, né? Sim, E você pode mandar um monte de coisa junto com isso aí. E quando você chega, as pessoas querem te ensinar coisa errada. Entendeu? Quantas pessoas chegam para você e falam palavrão? É o que ele aprendeu. Em vez de falar bom dia para você, em português, ele fala um palavrão, o qual eu não vou falar aqui. Não vai ter um susto. Exatamente, né? Se você não sabe, você vai achar que E a palavra que eles fazem shrink, né? Por exemplo, você entendeu o que eu estou falando? Do you know what I am saying? You know what I mean? You know what I mean? Por exemplo, Nayara, esse copo tem que ficar virado. You know what I mean? Entendeu? Do you know what I mean? Entendeu? Mean to say. Entendeu? Já you know what I mean? Isso aí, você só aprende se fazer igual ela falou. Se você fixa... Não, peraí, isso aqui é um desafio pra você saber que tá entendendo, né? Precisa me esforçar pra isso. Igual for here or to go. Né? E rapidinho, here to go. Okay. Here to go. Esse tipo de coisa. Falar. E quando eu comecei a limpar a casa, eu tinha uma cliente e eu fazia a casa dela sozinha. E assim, eu ficava lá horas e horas na casa dela. Mas eu acho que ela queria mais conversar comigo. Eu falava, meu Deus, eu sofria com aquilo. Aí ela falava as coisas comigo, aí eu fazia assim, eu não entendia, eu fazia assim. Mas eu tô te perguntando. Aí teve um dia que ela virou pra mim, na maior paciência, ela virou pra mim e falou assim, olha, pra você aprender o inglês, se você não entender uma frase, você não pode ficar fazendo assim, rindo. E todo mundo que eu vejo faz isso. Você vira e fala assim, que você não entendeu. E pede a pessoa, can you repeat? Can you repeat? Slowly, please. Porque assim você vai criar um vocabulário. E, assim, essas pequenas frases que as pessoas falam com a gente, que você vai memorizando e faz todo sentido. Eu peguei aquilo como uma ajuda tremenda que ela me deu. Mas ela foi também muito legal, né? Porque tem gente que não tem essa paciência. Você fica falando, can you repeat? A pessoa vai falar, Mas foi legal, eu né? aproveitei a oportunidade, porque eu ficava horas, ela falava assim, pra mim não é... Tipo assim, lógico, o dinheiro contava muito, né? Mas o mais importante era o meu desenvolver do inglês na casa dela. Muito legal, né? É o conviver com o americano, exatamente, né? Que é onde você vai fluindo, né? Essas gírias, essas coisas que você vai pegando, né? O que me fez lembrar um negócio que eu aprendi também com o americano dessa dica. Eu aprendi lá nos meus 5, 6 anos que eu estava aqui. E eu vejo pessoas até hoje fazendo isso. E quando eu tenho oportunidade eu falo, olha,
é normal você perguntar, quantos anos você está aqui? Né? É normal o americano perguntar. Às vezes querendo saber mais pelo tipo de trabalho que você faz, pelo seu tipo de inglês, ou enfim. Né? Às vezes até pelo carro que você dirige. Né? Porque tá cheio. Mas é melhor que o dele? O que você for Um exemplo, né? Algo desse tipo, né? Ele pergunta, quantos anos você está aqui? Então, quando eles perguntam quantos anos você mora aqui, eles estão, a maioria, estão julgando um monte de coisa. Então, você às vezes, eu estou aqui há 23 anos. Aí ele faz assim, né? Vira a cabeça. Tipo, assim, normalmente ele está na cabeça da pessoa, peraí, 20 e tantos anos, ou 5 anos, 6 anos, e você não fala, entendeu? O inglês, ou fala inglês ruim, algo desse tipo. Não são todos. Uhum. Então, eu aprendi que lá atrás, se não há necessidade de você ficar falando, não, eu estou aqui há 5 anos, viu? Você não fala. Não precisa falar, né? Porque você está sendo julgado também. É Será que você verdade. está 5 anos, cara, ainda Tá não, se entregando, né? não fala inglês, né? Algo desse tipo, né? É uma boa mesmo. Assim. É. Mas só colocando em pauta, Nayara, hoje isso já não é desafio mais. Não é. Não é, porque Comparado a antes, né? hospital tem brasileiro, farmácias, provavelmente você vai encontrar um brasileiro por lá. Em qualquer lugar que você vá aqui, supermercado, escola. Departamento público, Tem todos. dia que eu ouço tanto português, quando eu escuto alguém falando inglês, eu faço até assim. Opa, tô nos Estados Unidos. Exatamente. Então, hoje, até mesmo pela demanda de pessoas que têm chegado, tudo, não é... Mas assim, aqui, né, onde a gente mora, eu acho que tem regiões que... eu não... né? Olha, eu acho que deve ter, mas as regiões que eu convivo, que a gente geralmente não tem, sabe? Aqui, Orlando é onde tem muito brasileiro. Aqui Em Orlando, quando eu fui lá no Outlet, eu não via ninguém falando inglês. Não. Só português. Eu me Português, senti no Brasil. espanhol. Eu falei, cara, eu tô no Brasil. Tem cidade próxima aqui, Maine, aqui perto de... Antes de chegar no Canadá, perto de New Hampshire, um estado vizinho nosso aqui. São mais conservadores, né, também. Conservadores, né? Tem outros lugares lá pra cima, como Ohio, esses lugares lá pra cima. não tem tanto imigrante, Não né? tem. Se chega alguém branquinho igual vocês lá, se não abrir a boca, você vive como americano de boa, né? Tem olho claro, cabelo... Se tu abrir a boca, você viu? Se abrir, entrega. Não tem jeito. Mas tem algumas regiões que não... A gente aqui tem mercado brasileiro, tem tudo. restaurante Além bom. dos tradutores no telefone, então exatamente. instantâneo na hora. Até igual Não tem... cidades que não têm uma comunidade brasileira tão grande, ainda assim a pessoa vai ter facilidade por conta hoje da comunicação, né, da internet. Exatamente. De aprender um curso na internet. Só não aprende hoje quem não quer. Hoje tá muito fácil, né? Tá muito fácil, só que aí também vem o que a pessoa quer pra vida também quando chega. Comodismo, Se né? ela quer se acomodar nessa zona de conforto ou ela quer buscar o inglês, entendeu? Então aí é por decisão, não é por necessidade. E até assim, a experiência de vocês é muito legal vocês compartilharem isso, porque eu sempre falo isso, falo assim, gente, você que tá pensando em vir pra cá, o inglês é um ponto essencial. Muito importante. E às vezes a pessoa fica, será? E não dá muito valor nisso, sabe? Mas quando você chega aqui, você vê que o inglês ele abre portas de emprego. Sim. Porque tem muita vaga, tem gente que vem, vou me legalizar, vou ter a permissão de trabalho, vou ter muita oportunidade. Vai! Com a permissão de trabalho você tem muito mais oportunidades do que quem não tem. Porém, se você não tiver o inglês... No meu primeiro trabalho, fez lembrar que no meu primeiro trabalho tinha um cara que era ruim de trabalho todo tanto, mas falava inglês. Então, O patrão deixava ele porque ele ajudava os outros. E além de ser um libertador, eu preciso fazer isso. Você pega o carro e vai. Não precisa ficar ligando pra ninguém pedindo eu preciso ajuda. ir em algum lugar fora para poder resolver. Você pega o seu carro, vai lá e faz. Você não precisa ficar contando com o schedule de outras pessoas. Agenda, tá, gente? Você fica preso, né, a pessoa, né, a depender da pessoa, né? Sem contar que tem coisa. Uma vez a gente tava no banco, aí chegou uma pessoa lá na fila, falando português, assim, a mulher falando com ele em inglês, eu só falo português. Eu falei assim, meu Deus, pensa, o que ele vai fazer ali? Ele precisa estar ali, resolver alguma coisa e não tinha ninguém para ajudar ele. Então é complicado, né? Tanto de você ter que depender de outra pessoa, quanto você ficar parado para resolver as coisas. Talvez ele até conseguiria resolver aquilo ali, mas ia ter uma tomada maior de tempo, porque se ele fosse no telefone por mensagem com ela ali no tradutor, ele conseguiria, mas ia tomar um pouco mais de tempo dele e dela. Então, o inglês, você ganha tempo. Tempo, dinheiro, tudo. Por isso que mas não é limitante, não vem sem. Exatamente. Dá para você, mesmo estando aqui, né, se abrir para estudar e conseguir, né? Mas se você está se planejando e tem oportunidade, estude, porque é muito importante. Um grande erro que eu já ouvi várias vezes, as pessoas chegam aqui, chega aqui, tem dificuldade com o inglês, né? Trabalha muito e tal, e tem dificuldade
se comunicar e falo, chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar na aula de inglês. Eu falo, meu Deus, você tá saindo de uma aula de inglês full time. Entendeu? Você sai na rua, tudo é inglês. Você escuta inglês, a rádio é inglês. Escuta. Né? Então, por que você vai pro Brasil pagar para estudar, sendo que aqui você estuda de graça? Uma coisa que me ajudou também bastante foi filme com legenda em inglês embaixo. Ajuda muito. Né? Aprende muito vocabulário. E desenho infantil também. Que é bem mais fácil, né? É bem fácil poder aprender inglês com desenho infantil. Rádio. Boa essa dica. Eu escuto rádio sempre em inglês. Quando eu cheguei, daquela nostalgia, né? Então eu fiquei um bom tempo também escutando as rádios. CD de música brasileira. Aí depois eu falei, gente, não faz sentido isso. Aí eu comecei a escutar as músicas americanas. Aí da primeira vez você começa a entender um trechinho, depois outro, aí depois você já começa a fazer aquela junção, começa a entender a música. É muito legal, né? Isso, né? Eu quando tô escutando a rádio, eu fico prestando atenção na música. Aí esses dias eu tava pensando nisso, falei assim, olha, quando eu vi essa música no Brasil, eu não entendia nada. Era muito, tudo uma palavra embolada na outra. Agora, olha, eu tô entendendo certinho o que ele tá falando. Não é libertador? É muito legal, é gostoso. Legal. Sobre aprender inglês, algo que eu não vou esquecer. Um trabalho que eu tive aqui foi no café da manhã. Eu abria a cozinha. 4 da manhã, chegava, preparava tudo, até começar a chegar os clientes, que era 5 e pouco. E tinha na época tinha jornal, hoje nem se vê mais jornal, né? Aí vinha o jornaleiro, um caminhão, e colocava aquele monte de jornal lá, onde as pessoas colocavam moeda e pegavam o jornal, né? E ele jogava lá o jornal pra gente, né? Tomava o café dele. E ele fazia minhas coisas e começava a ler. O jornal local, Cape Cod Time, né? Cidade que a gente... Cape Cod. Então, eu comecei a ter uma desenvoltura para ler primeiro do que falar. Aí depois... A comunicação foi melhorando. É legal, porque daí quando você pensava, você lembrava das palavras, né? Vai vindo na mente, né? Exatamente. E o jornal é um jornal popular, falava a língua assim bem, entendeu? Não tem negócio de... Nada difícil, né? Não é específico, muito assim. Exatamente, né? Falava de tudo, né? Então, isso me ajudou muito. Eu nunca fui na escola aqui para aprender inglês. Foi a escola da vida. A escola da vida. E querer, né? Porque assim, você parar um tempo para ler o jornal... É um estudo, você não tá indo na escola, mas você tá estudando. Tentando, riscando aquilo ali, perguntava depois aquilo que me interessava mais e tal, né? Mas é assim, você tem que caçar um jeito. Tem que vencer os desafios, né? O método você vai fazer. Eu conheço pessoas que aprendem lendo, aprendem estudando, filme, como ela falou, com a legenda, né? Cada um vai ter um jeito que vai conseguir aprender melhor, né? O importante é você se dedicar. E o desafio ainda continua. Porque quando eu já cheguei trabalhando e nunca parei de trabalhar, nunca tirei aquele tempo, tipo assim, eu vou aprender o inglês. E então falar assim, é fluente? Não, é o sobrevivente. É o sobrevivente, sabe? Posso melhorar? Sim, é uma vontade que eu tenho de fazer ficar fluente, mas eu não deixo de resolver nada por falta dele. Não te limita, né? Você consegue se comunicar, né? É o que eu falo, assim, eu consigo me comunicar. Né? Isso é o mais importante. E falando dos desafios, a Cleide falou que começou a trabalhar no Dunkin' quando chegou, Dunkin' Donuts. Isso. E o João, qual foi seu primeiro emprego? Então, o meu primeiro trabalho, né? Chega, você pega o que tem, né? Você precisa de dinheiro, né? Precisa do dólar. Precisa do que é o dólar. dolinha. Precisa do dólar. Já falaram que aquele cantinho do quarto ali que eu tô alugando, eu preciso pagar ele, né? E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a pessoa que me recebeu, ia receber eu vim junto, recebeu também, obrigado, né? De brinde. De brinde. E ela falou, é em construção. Eu cheguei lá em New Jersey, fiquei 45 dias lá, né? E ele falou, olha, João, a minha turma está completa, né? E você pode ficar aqui, vão procurar alguém que está precisando e tal, de um ajudante, né? E aí ele falou, olha, se você quiser ficar em casa, pode ficar aí e tal, você não vai pagar nada, né? E ele falou assim, olha, mas se você quiser ir com a gente vai montar carpintaria, montar um cinto para você de carpinteiro, né, o básico, para você vai aprender. Na hora que aparecer alguém, você tem noção? Você tem noção. E foi assim mesmo. Fui umas 3 semanas com ele, né? E aí, nas 3 semanas, apareceu alguém, já tem uma noção e tal, né? Aí fui com ele. Trabalhei mais 2 semanas, eu acho, e já resolvi vir para cá. Aí vim para cá, né? Que nós estamos no Massachusetts, né? E cheguei aqui e fui trabalhar em restaurante. Mudou totalmente. Abandonou a carpintaria? Não é que abandonei, né?
Foi o que apareceu. Eu acho que nem precisa entrar nesse assunto, mas morreu um colega da cidade e um dos meninos que a gente chegou junto, né? Veio pra cá, porque era amigo dele. E assim que ele chegou, esse menino morreu no acidente de carro, né? E falou, vem pra cá e tal, tá aqui a vaga, nós ficamos aqui com o quarto e tal. Eu paguei alguém lá, peguei minhas 2 semanas lá de trabalho lá e peguei meus dinheiro emprestado e alguém me trouxe. E peguei a vaga dele, a cama dele, pegava, né, desse amigo nosso da cidade que morreu. Fiquei no restaurante. O restaurante, eu cheguei bem massa em seguir. Fiquei lá mais 1 mês e meio, cheguei aqui a temporada, né? De verão, né? Que é onde a coisa acontece. Março, abril, né? E já começou a pauleira do verão. Já era aqui no Cape? No Cape, Que só para o pessoal que está assistindo que não sabe, aqui é uma cidade de praia. Isso. O inverno é bem rigoroso, nessa época aí, a partir de maio aí em diante, já é o verão, todo mundo vem para cá, a cidade fica cheia, igual no Brasil, a cidade de praia no Brasil. Exatamente, Então, os restaurantes abrem, aí tem as empresas de jardinagem, né? Então, fui trabalhar ali. E muitas pessoas que trabalhavam no verão, né, ia para o Brasil ou ia para o país deles, demorava a voltar. Então, quantidade de hora que me dava, eu pegava, né? João, chega 9 da manhã, chegava. Pode ficar até 11 horas. Enfim. E quanto pagava, você lembra? 6,50. 6,50. 6,50 no cheque, né? O cheque. Aí tinha um descontinho ali, né? Que sai um pouco menos. Hoje está 25%, na época acho que era 17%, enfim, um pouco menos, né? Mas tava ótimo, tá bom. Tava só de trabalhar já é uma alegria, né? Começar a fazer a conta daquilo ali, tá muito mais do que eu ganhava lá no Brasil, que é uma conta de farmácia. E aí, o verão passou muito rápido. Mas no verão você ficou só no restaurante ou no restaurante e na jardinagem? No verão eu fiquei no restaurante, né? Aí quando chegou a parte aí de julho, né, de julho começou a voltar as pessoas que vêm, né, que vinha com visto de trabalho só pro verão, e aí já não dava mais muitas horas para mim, dava 37, 40, o movimento, né? também já vai começando a diminuir. Isso, aí eu falei, opa, esse negócio aí não vai. Né? E o que você fazia no restaurante? No restaurante, eu fazia preparação, né, lavava chama de dishwasher, lavava as louças, as panelas e tal, e se você tivesse uma desenvoltura, colocava você para preparar os alimentos. Isso. E eu fiquei lá, eu cheguei na parte da cozinha. Cheguei a trabalhar nesse restaurante, um pouco na cozinha, né? Cozinha também. Ajudante de cozinheiro, né? E aí começou a retornar o povo de verão. E aí minhas horas caíram lá. E aí eu comecei a falar com o office do trabalho e tal. E apareceu a parte da jardinagem, né? Aí nessa época eu já tinha comprado um carrinho, né? Carrinho mesmo, porque era pequeno e velho mesmo, né? Mas foi o que tinha. E aí eu ia pro trabalho. Aí pedi para me mudar para a noite, né? Porque as pessoas que trabalham todo ano e chegam, ele meio que escolhe o horário que quer trabalhar no restaurante, que já é, né? Tem os privilégios. Às vezes, né? Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar no restaurante das 5 até fechar, né? 11 horas, meia-noite, tinha que limpar tudo. E fiquei trabalhando na jardinagem. Né, durante o dia. Das 7 até umas 4h40 e tal, saía correndo. Nossa, é bem puxado, né? Puxado, mas dali mesmo eu já levava a minha marmita para outro dia, né? Já aproveitava, né? Economizava um bom dinheiro, né? Um bom dinheiro. Com a comida, né? Comia no restaurante, levava um pouco para comer lá no trabalho. Ia para casa, só tomava banho, dormia, outro dia já... Não, ia para casa, já levava outra marmita também para comer. Para jantar. E sobra muita comida, né? Muita comida boa sobra, e eles deixam levar mesmo. Eles deixam, né? E aí chegou o famoso inverno. As horas no Primeiro inverno. As horas no restaurante fica assim quase nada ou... Tem uns que fecham, né? Tem uns que fecham. Né? Esse que eu trabalhava não fechava, mas falava, olha, se você quiser ficar para manter para o ano que vem, eu vou arrumar umas 10 horas para você e tal. Algo desse tipo, né? E aí fala com um, fala com o outro, não, precisa de emprego, precisa daquilo, como assim que as pessoas fazem. Apareceu a limpeza de supermercado à noite, que era de 11h30 até 6 da manhã. Aí é onde o olho afunda mesmo. Aí o bicho pega. Aí afunda. Não dorme, né? Porque é o da noite. Aí de dia, eu tenho o dia todo. Aí você vai arrumar um outro trabalho. Aí você vai trabalhar à noite, mais um pedaço do dia. Então, ou é na parte da tarde, que não dá tempo de você dormir, ou é na parte da manhã, que você chega da noite, já vai virado. Enfim. E aí foi. Aí foi se passando, e depois fiquei
só no restaurante. Daquele restaurante ali que já não dava muita oportunidade, fui para outro e depois fiquei em jardinagem, restaurante. E depois que eu me legalizei, senti mais à vontade e abri meu próprio negócio. E como foi para se legalizar? Aproveitando esse gancho aí. Sim, eu cheguei em 2000, né, como já falei, e tinha uma lei aberta, a gente apelidou da lei do patrão, né, que principalmente os restaurantes. O restaurante precisava de pessoas para trabalhar e, por motivo ou outro, não conseguia completar a vaga, o assunto é maior do que esse. E aí começava a dar a oportunidade para os imigrantes. Aplicava e você tinha que ficar ali até sair o documento. E a empresa que pagava o processo ou vocês? Não, a gente pagava tudo. Vocês que pagavam? A empresa, ele só assinava para você, dava todo o suporte, né? Tinha que apresentar um monte de coisa lá, né? E tal. E a gente pagava tudo. Né? E aí... Ele conseguiu o green card através dessa empresa, do restaurante? Do restaurante. Mas já estava há quanto tempo trabalhando no restaurante? Então, quando essa lei estava aberta, eles perguntavam, olha, eles escolhiam as pessoas, né? Uhum. Só que esse é um restaurante pequeno que eu fui trabalhar. Já não era mais nesse primeiro, né? Já era outro. Porque em 2000, certo? Uhum. Isso já era em 2003, quando eu fui trabalhar nesse outro restaurante. Né? Um restaurante bem pequeno. Eu fui o primeiro e único green card. Que ele fechou os 2 anos depois. Nossa! Esse restaurante. Né? E o processo, na época, demorava uns 5 anos. E eu peguei uma desistência. Era um restaurante mexicano, trabalhava um mexicano ali, que a patroa tinha aplicado para ele, só que ele já tinha viciado. Acabou a temporada, o restaurante não precisava mais dele, ele ia para o México. Embora. Numa dessas dele ir e vir, ele foi prego na estrada. Né? E aí o documento dele ficou parado. E eu trabalhando... Sobrou a vaga. Trabalhando lá um dia, tive lá um problema que a maioria dos ilegais tem, que é separado para a polícia, não tem carteira de motorista e tal. Eu conversei com a patroa, só para você ter ideia, né? Nós estávamos falando inglês de 2000 até 2003 e eu já me virava com inglês. Já tinha fluído, né? Já era outro momento. Não era fluido, mas eu me virava. Já se comunicava. As oportunidades vinham mais, né, pra gente, né? Porque você sabe comunicar, já montava já uma gramática ali e tal, já tinha, né? E ela falou que tinha essa possibilidade de ter um documento parado. Eu falei, então vamos lá. A gente foi para lá, marcou um dia com o advogado, foi, deu entrada e meu documento saiu assim muito rápido. Muitas pessoas com a lei do patrão demora 5 anos. O meu saiu com 2 anos e pouquinho. Porque eu peguei uma desistência. Né? Que já estava então, né, talvez no meio do caminho ali, né? Só para você ter ideia, isso foi 2003. 2005 saiu meu green card, só para você ter ideia. O mês certinho eu não sei. Né? Esperei mais 6 anos e fiz a cidadania. Em 2011 peguei a cidadania. E aqui, legal, aqui está, cidadão americano. Desde 2011 sou cidadão americano. Né? Legal. É interessante falar sobre isso. Hoje esse visto seria parecido com o EB3, que é um visto de trabalho, né? Mas as regras da imigração mudam muito. Né? Então, às vezes, ao mesmo tempo que eles abrem uma coisa aqui, daqui a pouco eles fecham, não tem mais essa opção. Então, essa opção não existe mais, mas talvez eles adaptaram para um EB3 hoje, mas com outras exigências. Sim. Então, muda muito, né? Por isso que a pessoa tem que buscar informação antes de vir para se planejar. Olha, o que está disponível para mim? Eu já recebi muitas mensagens de pessoas falando assim, eu não sabia desse tipo de visto. Eu poderia ter me legalizado, mas eu não sabia, por falta de informação. E acontece, né? Vem com aquela ideia de que é só o visto de estudante, depois você vai enrolando aí para ver o que vai dar. E você viu que no caso do João foi muito Deus mesmo. Foi uma questão até de um acidente que aconteceu, um imprevisto que aconteceu na vida dele, que a patroa dele colocou isso aí, vamos ver como é que era. Nem era uma informação que ele tinha. Porque até um outro ponto, Nayara, que antes, na época que nós chegamos, a devida informação ser algo muito, tipo assim... Lenta. Lenta, não tinha esse acesso e a informação que a gente tinha era de quem estava aqui há mais tempo. E as pessoas já chegavam aqui só tão para trabalhar, que não tinha tempo para estar buscando que eu era um advogado ou era algo assim, porque rede social não tinha, internet não tinha. Então, hoje está muito mais fácil e realmente... vai olhar as oportunidades. Mesmo hoje tendo, as pessoas às vezes ainda não sabem e perdem, né? Exatamente. Imagina nessa época que era muito mais difícil. Né? E era muito aquela questão de medo, muita gente colocava medo, cuidado, não sei o que. Nossa, eu lembro que eu trabalhando no Dunk, a menina me ligou,
cuidado, hein, estão fazendo blitz, não sei o que, tal. Aí eu até comentei com a manager lá do Dunk, ela falou assim, não, aqui não é igual ao Brasil, não faz isso, aqui não tem blitz desse jeito. Então, eu já falando uma coisa que nem tinha, né, pra pôr medo, né? Tinha muito disso também, as pessoas colocando medo. É o que você falou, é informação. Pela desinformação causa esse medo, né? Se a pessoa não pesquisar. Você falou do inglês, traz oportunidade, eu tô lembrando que esse restaurante que eu fui trabalhar, esse restaurante mexicano, olha que nome bonito. Ai Caramba Café, o nome dele. Tem uma placa até hoje que eu peguei. E eu tenho contato com as patroas até hoje. Que legal. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, mas e o Júnior, que trabalhava com um brasileiro lá já fazia 2 temporadas, né? E o Júnior, né? Porque você me ofereceu essa oportunidade e o Júnior falou, olha, o Júnior, eu tenho dificuldade de comunicar com ele. É bom, trabalha, faz tudo que precisa, mas eu tenho dificuldade de comunicar com ele, né? O inglês dele. Inglês. Então entendeu? Perdeu a oportunidade. E lembrando que o Júnior estava aqui mais tempo do que eu naquela época. Então tem isso. Então, realmente, o inglês, ele te difere mesmo. Abre portas. Com certeza, abre portas. Então, isso aí E outra coisa que é importante também é a questão do relacionamento. Igual nesse caso, o inglês foi importante e através do inglês você conseguia se comunicar com ela e ter um relacionamento. Isso. Porque as pessoas pensam assim, alguns entendem desse tipo de visto, falam, eu vou chegar lá, eu vou trabalhar no McDonald's, que o McDonald's dá visto de trabalho, é bem fácil. Mas não é bem assim. Eu vou chegar num restaurante igual o João e vou já conseguir o visto de trabalho. Não é bem assim. Às vezes tem a pessoa que está lá há mais tempo, a empresa não consegue aplicar para todo mundo, então precisa se informar. Porque cada não é caso também assim, é um caso. Hoje tá fácil. Meu amigo falou que é fácil. Calma, se informa, porque não é bem assim também. Tem algo também que por trás disso. Eu vi isso em outros restaurantes. No primeiro que eu trabalhei, que tinha pessoas que estavam legalizando lá, eu via o que acontecia. E nesse que eu fui, eu passei, senti na pele. A patroa marcava lá, né, o famoso schedule, né, a tabela de trabalho da gente, né, segunda, terça, tal. Agenda. Tipo, agenda de trabalho. Né? Marcava lá, aí o funcionário chegava, olhava e falava, não, você está pegando documento? Você vai trabalhar o dia que sobrar. E fazia isso. Nossa. Fazia isso. Né? E você tem que aguentar isso. Você não pode reclamar. Você não pode reclamar. Não vai perder o processo. Né? Exatamente. Então, há coisas por trás disso aí. Não é impossível. Eu não estou dizendo que isso acontece ou aconteceu com todo mundo. Eu estou falando com uma experiência do comigo. Seu caso, né? sim. E eu vi isso em outro restaurante também. Se fosse não quero saber também não, e desistir. A mentalidade das pessoas hoje em dia está mudada, até mesmo eu acho que essa questão da divulgação, propagação das informações ajudou muito isso também. Sim. Aquela coisa, tipo assim, não, fulano não pode ter não, ciclano não pode ter não. Então, acho que hoje as pessoas estão vendo oportunidade para todos. Então, exatamente. mudou a mentalidade. Mudou, com certeza. Ô, Cleide, você estava contando aí da sua experiência de trabalho, que você chegou e foi trabalhar no Dunkin'. E depois do Dunkin', como foi aí? Então, onde eu morava era Ulster, né, que eu tinha chegado, morei lá, trabalhava no Dunkin', que era 20 minutos da minha casa. Aí eu mudei para Framingham, que dava já 1h30 de distância da minha casa. E eu abria esse Dunkin', eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã. Nossa. Nesse Dunkin' Donuts. E logo quando eu cheguei, eu abria ele, no fim de semana, abria de manhã, ia para casa por volta de 1h e voltava às 6 horas para fechar. Eram os horários que tinha. Depois apareceu para mim a oportunidade de trabalhar 7 dias por semana, direto, abrindo ele. Eu vou pegar, porque é o desespero para fazer dinheiro e pagar o quartinho, né? Então, é isso que eu fiz. E depois de um tempo, eu já não aguentava mais, até porque eu estava grávida, né? Viajando isso tudo para trabalhar. Aí eu saí do Dunkin', depois voltei para um Dunkin' de novo. Peguei jornada de 2 Dunkin's. Eu começar às 4h30 da manhã e ia até 10 horas da noite. Nossa. Sim, fiz isso há muito tempo. E também do Dunkin' também eu já saía 6 horas também, ainda ir para a escola, e chegar em casa às 10 horas da noite. Então, isso tudo são trajetórias da nossa vida aqui. Processos. Né? Isso. E depois que eu saí do Dunkin', eu queria mexer com limpeza, porque eu vi que essa questão desses horários estava me consumindo, e eu já tinha uma criança, já tinha um filho pequeno. Falei, não, eu quero mexer com limpeza, eu quero ter um horário normal, trabalhar de manhã, de dia, e no final estar em casa com meu filho.
E foi quando eu comecei, tipo assim, tem a questão do inglês muito ruim, pega uma casinha aqui, outra ali. E depois eu tive a oportunidade de tomar conta de um schedule, que é uma agenda de clientes, né? E uma cartela de clientes, isso. E logo em seguida, passou-se um tempo, essa pessoa que deixou tomando conta lá, ele me passou essa cartela para mim, de clientes. Passou a ser todos meus, porque antes eu passava porcentagem para ele. Depois legal. Passou a ser todo o faturamento meu, lógico que eu pagava minha ajudante. Ele, tipo, vendeu o negócio dele para você. Isso. Com as casas, com todos os clientes. Isso, exato. Aí, eu também comecei a sonhar também. Eu falei, não vou limpar a casa a vida toda. Eu quero algo novo. Aí, eu fiz o curso de estética. Aí, vem os desafios sempre, né? E que me ajudou também. Eu falei, eu vou fazer tudo em inglês. E fiz em inglês. Legal, hein? E aqui, quando você faz o curso, você tem que depois fazer uma prova para pegar a licença. Igual ao B. Aí eu falei assim, vou fazer essa prova. E se não passar, não consegue atuar, né? Não consegue atuar. Aí eu tava lá, a limpeza que me dava o dinheiro, o outro já era um sonho, da estética. E eu peguei e falei assim, eu vou passar nessa prova. E coloquei uma meta. Marquei a data da prova com 3 semanas. Falei, com 3 semanas, eu me organizar, eu vou ter 2 semanas que eu vou estudar. E coloquei que eu levantava mais cedo, estudava, tal, fiz tudo. Fiz a prova a primeira vez e passei. Olha e um fato interessante, que tinha meninas lá que já viviam aqui já há muito tempo. Uma outra indiana, essa indiana chegou a me ligar. Ela trabalhava no Bank of America. E ela tentou essa prova 4 vezes e ela não passou. Nossa. Ela me ligou e falou assim, como que você, com seu inglês, você passou e eu não passei? Olha. Então, foram os desafios. Me siga entendeu? Para mais dicas. Então, voltando lá na profissão. Então, aí logo em seguida, minha vida teve um outro rumo, que eu divorciei, separei do pai do meu filho. E para me iniciar uma nova carreira, uma profissão seria um pouco complicado. Então, eu permaneci na limpeza. E depois, em seguida, eu e o João, nós começamos a relacionar, casamos, eu vim para aqui. Aí eu comecei a mexer com a estética também. E eu já não estava mexendo com a limpeza. Só por questões financeiras começou a aparecer a limpeza para mim. Eu falei, o quê? Não, eu vou ganhar dinheiro. E larguei a estética para lá. E montei minha empresa de limpeza aqui, que vai fazer 5 anos. Que legal, hein? Isso, com a minha empresa de limpeza. Aliás, ela tem 4 anos. Ela vai fazer 5 anos no final do ano. Completa 5 anos. Isso, aí eu montei minha empresa de limpeza. E antes da pandemia, eu falei, eu sempre inconformada, né? Querendo sempre crescer algo maior. Eu falei, não, também não vou ficar limpando casa a vida inteira. Eu quero algo mais. E comecei a estudar. E foi onde eu conheci o coach. E agora eu estou em transição de carreira, me formei e já estou atuando já como coach. E a minha empresa eu consegui fazer o trabalho ser replicável. Eu não preciso estar nela mais. Muito legal, né, isso? Então assim, a jornada foi Dunkin' Donuts, deu uma pincelada na estética e limpeza, e agora estou no coach. Muito legal. E vamos ver o que vai ser o próximo, né? Qual vai ser o próximo etapa, né? Sempre sonhando e correndo atrás, né? E eu falo muito isso. No Brasil, as pessoas têm muito preconceito disso, né? Da área da limpeza, aqui. Vai lá nos Estados Unidos para fazer limpeza de casa. Mas as pessoas não entendem como isso é rentável, como é totalmente diferente do que a gente pensa do Brasil. Igual, achei interessante quando você falou, eu comecei na estética, mas é a limpeza que estava me dando dinheiro. Isso. Poderia ser a estética é mais leve, é mais fácil. Mas, cara, o que estava me dando dinheiro é a limpeza. Então, talvez através da limpeza que você conseguiu se estruturar para fazer os seus cursos, se estruturar para pagar a estética, Exato. Se fosse uma opção que você quisesse seguir no futuro, né? Então, as pessoas precisam entender que existe um processo, né? É igual, assim, a questão eu vi esse preconceito pela minha mãe. Ela falava comigo assim, uma menina que tem tudo, tipo assim, tinha tudo bonita. Aqui, a menina bonita, tinha tudo aqui para estar estudando, para estar com a profissão, tá limpando casa. E eu nunca tive vergonha disso. Eu falava com ela assim, você tá doida? Eu tenho o maior orgulho de falar que eu limpo casa aqui. Sim, porque é um trabalho honesto, é um trabalho com difícil. Certeza. Só que também a gente tem que ter uma visão. Eu também deixei de ser
simplesmente uma pessoa que limpa a casa. Eu comecei limpando para aprender o processo. Agora eu já coloquei minha companhia como uma empresa. Agora já não é só uma house cleaning. É uma empresa de limpeza. Que funciona sem você precisar estar no operacional na limpeza. Exato. Então eu saí daquela posição ali de quem limpa para ser uma empresária, ter uma empresa de limpeza. Exatamente. É a mentalidade. Você teve a visão, mas né? tudo ali que você falou é um processo. Começou lá de baixo, foi lá no Dunk, foi lá na estética, limpando casa. E diga-se de passagem, e foi o dinheiro da limpeza de casa que pagou as 2 formações que eu tenho aqui, que é esteticista e coach. Então, muito legal, né? E continua me rendendo. Continua, você não se desfez do negócio, né? O negócio continua e você continua indo atrás dos seus sonhos, né? Exato. Muito legal, muito legal. E acredito que ela vai continuar crescendo com também, certeza, junto com a outra profissão. Igual você falou, é uma empresa, né? Que você está administrando, mesmo não estando participando no operacional, você está administrando muito bem, né? E com certeza vai crescer. Isso. Muito legal. E você, João? Continuando, você falou das profissões que trabalhou no restaurante, trabalhou no landscaping, na jardinagem, né? E hoje, conta um pouquinho como você chegou hoje para abrir sua companhia hoje, seu negócio. Como que foi? Então, em 2005, assim que eu peguei o meu green card, já falava inglês, né? Não era aquela maravilha, mas me virava, né? E aí eu comecei a ver que, peraí, dá para fazer algo diferente, né? Só que você não sabe como, né? E aí resolvi começar a fazer jardinagem para mim, né? Só que eu não tinha o conhecimento da jardinagem tão bom para ser um dono de uma empresa de jardinagem, né? Que a gente chama de landscape, né? Mas quando eu comecei a pender mais pro lado do masonry, que é a parte de fazer calçada, né? Que chama de pedreiro no Brasil, esse tipo de coisa, muro, né? E eu comecei a desenvolver ali, né? E aí eu criei uma empresa, inventei um nome, ela existe até hoje. Aí fiquei com ela acho que 2 anos, né? Fiquei com 2 anos e aí conheci um... Como que, só uma questão, essa transição assim de você trabalhava na jardinagem para outra pessoa, para você começar a ter os seus clientes. Como que foi isso? Então, nesse restaurante, esse restaurante que eu fui trabalhar e que me deu a possibilidade de pegar documento, eu abandonei tudo para ficar só nele. Uhum. Porque ele gostava de mim, eu era o mais importante ali, porque já estava falando inglês, aprendi a profissão, cheguei a ser chefe de cozinha mexicana lá. Que legal. Né? Aprendi vários pratos, que tem uma história muito interessante, que eu tive uma situação na parte da minha legalização, que eu fiquei de frente para um juiz e o promotor começou a fazer pergunta. E perguntou até que prato eu fazia, como é que fazia tal prato. Nossa, para saber se realmente você estava trabalhando ali, né? Isso, que faz parte do... Né, legal, né? E a ponto dele marcar um dia, você trabalhou no dia tal? Eu falei, trabalhei. E ele estava lá nesse dia. Nossa. Numa outra oportunidade eu conto esse detalhe, né? Que legal isso aí. Então eu comecei a ficar muito tempo nesse restaurante, entrar cedo e sair à noite. Né? Dava muita hora para eu trabalhar, porque para você legalizar, você tem que ter uma quantidade de horas, no mínimo 40 horas. Semanais, no mínimo 40. Né? E quando o restaurante gosta do seu trabalho, vê que você está empenhado naquilo, eles deixam você trabalhar à vontade mesmo. Né? Porque mais vale pagar para você até um overtime, né? Um horário além das 40 horas, do que contratar uma outra pessoa que vai ter que dar esse tipo de coisa, né? Que o overtime, só para o pessoal entender, é o valor da hora e mais metade, né? Mais a metade. Depois que passa das 40 horas. Exatamente. Então, quando você fizer, a partir da semana que você faz ali 41 horas, aquela 1 hora não vale mais o valor só da hora. Se você ganhava $10, você vai ganhar 15. Na época eu ganhava 11 lá já. Já era chefe de cozinha, ganhava 11. Hoje o chefe de cozinha ganha 35, 27. Né? Enfim. Então eu perdi o contato com a jardinagem. E ali fiquei. Ficou focado no restaurante, né? Isso, Então, lembra que em 2003 foi quando eu entrei nesse restaurante. Né? Então, assim que eu entrei, já deu entrada nos papéis, porque a lei era de 2000. E estava adormecida lá essa vaga desse menino que perdeu a vaga dele, né? A aplicação de brincadeira. Então, comecei a ter um relacionamento todos os dias, de segunda a segunda.
desse restaurante. E aí, quando vai chegando ali, julho, começa a chegar mais pessoas para trabalhar. Aí o próprio gerente, o próprio patrão fala, olha, João, se você quiser folga e tal, vai dando folga. Naquele dia de folga, você está tão acostumado a trabalhar e precisando de dinheiro que você começa a caçar outra coisa para fazer. E aí apareceu um quintal para limpar, alguma coisa assim, né? Então eu estava longe da empresa de ginástica que eu trabalhava. Né? E aí... Começou a aparecer um cliente ou um outro, cliente aqui, você foi pegando, aí um vai indicando o outro. Um amigo ali, né? A própria patroa. E né? nisso começou a aparecer também os tipo de calçada. Isso. Nesse relacionamento com a jardinagem, começou a aparecer as calçadas. Só que eu não tinha esse conhecimento. Só que eu sou um cara que eu morava em São Paulo, mas eu cresci na roça, lá em Minas. Então, você tem uma certa facilidade com o manuseio, né? Tá. E aí, em 2005, né, em 2005, saiu meu green card. E aí eu já estava fazendo, a gente chama aqui de bico, né? Fazendo os bicos, assim, de uma jardim, um quintal aqui, outro ali. E aí apareceu um colega que teve a oportunidade de ir para a Itália, um conhecido, ir para a Itália tentar a cidadania italiana dele, ele a família inteira. E aqui ele não ia ter a oportunidade de pegar documento, né? E ele colocou uma empresa dele que já tinha 2 anos, que fazia especificamente a parte de pedreiro, que é o nome que eu tenho até hoje. Depois para vender, eu fui lá e comprei essa empresa dele. Peguei a que eu tinha, que chamava 50 Stars, e vendi para um colega, que existe até hoje. Vai muito bem também. Que legal. E essa minha empresa aí, o nome dela já era pedreiro, então já era mais chamativo. Né? Então já tinha, o valor era maior, precisa de mais dedicação, mas eu fui aprendendo, e aprendi, comecei a ter cliente, aí comprei um veículo, comprei uma caminhonete, comprei um trailer, e apareceu uma outra pessoa que estava insatisfeito com o trabalho dele, desconhecia do trabalho, mas não falava inglês. Não sabia lidar com o cliente, não sabia... Não conseguia vender, né? Não Isso. conseguia se comunicar. E eu sempre tive facilidade de vender. Eu me considero um bom vendedor. Né? No Brasil, fui vendedor em feira livre, em supermercado, em farmácia, né? Inclusive, alguém um dia me falou, João, você já deixou alguém rico um dia. Você pode ficar rico também, porque você tem dom para vender. Né? E quem não sabe vender tem dificuldade de ficar rico, né? Né? Não tô rico. Né? Depende do ângulo que você olha, né? Mas de volta na empresa. E começou a ir muito bem, foi muito bem, muito bem. Aí eu vendi aquela outra, fechei aquela outra, né? Que era do jardim. Do jardim, comecei essa aí, 2005 para 2006, né? Em 2007, peguei ela que eu usava o meu nome mesmo e virei incorporation. Passei para uma corporação, né? E aí comecei a me sentir mais livre, né? E aí, já com o inglês melhor, já entendendo mais do trade, né? Do que eu já fazia, né? E já tendo um nome já. E aí comecei, fui contrato mais um, contrato mais outro. E aí foi expandindo, além de fazer calçada, muro, essa parte de pedra, comecei a mexer também com irrigação, com a própria jardinagem, que é tudo relacionado. E uma coisa chama a outra, comecei a fazer escavação, aí sempre gostei de máquina, comprei máquinas, né? E comprei um espaço maior para guardar as máquinas, os caminhões. E foi comprando mais caminhão, aí depois achei um caminhão que aqui a gente chama de dumpsters, né? Que como se fosse a caçamba no Brasil. O caçambão, né? Isso, E entrei nessa área também de fazer aluguel disso aí, além de usar para o meu trabalho, né? Aí depois envolvi em cortar árvores, e aí o tempo foi passando, foi melhorando, chegou a epidemia. Na epidemia vi uma outra oportunidade também, que é investir em imóveis de aluguel, né? E aí eu estou aí, tem outros tipos de investimentos crescendo, também. Né? E é muito interessante isso, né? Porque hoje, igual todas essas áreas que você abrange, você chega na casa de um cliente, você pode cuidar do jardim dele, você pode construir ali o que ele precisa, você tem o dumpster para levar o lixo que ele gerou da construção, você foi abrangindo todas as áreas ali, né? E vai além disso, né? Porque o nome que eu construí, né? O nome que eu construí, a confiança, o cliente ele se sente confortável de chegar e falar, João, você conhece alguém que faz caia, se é alguém que faz o telhado, se é alguém que... Entendeu? Então eu fui abrangendo tudo isso. O que eu não quero ou não sinto confortável de envolver, eu indico alguém que eu também tenho uma participação. Sim, uma parceria, né? Uma parceria. Muito legal. Né? E hoje eu estou passando por um momento de transição
que através da minha esposa resolvi também estudar para coach business, né? Coach business, né? E eu tive uma nova visão para o meu tipo de negócio, né? Eu cheguei a ter 11, 12, 9 funcionários. E agora eu não tenho nenhum funcionário. Estou trabalhando basicamente com subcontratados. Né? Então, terceirizando todo o trabalho. Terceiriza o trabalho, né? Estou terceirizando e estou me organizando para cada vez mais, para ter mais tempo livre para estudar nessa nova linha de profissão, além de conhecimento pessoal, né? Que eu estou estudando teologia. Aplica para todas as áreas, né? Estou estudando teologia também e vai... não tem limites. O tempo vai ficando cada vez mais caro, mais limitado para você, né? Interessante que são as oportunidades. E nós dois estávamos conversando lá em casa, acho que foi antes de ontem, né? A respeito, quando a gente passa pelo processo de começar, você começa ali pequenininho, você vai fazendo step by step, aí depois a gente vai lá e faz aquela transição, porque aquele vigor, aquela força de quando nós chegamos, já não é mais o mesmo. Então, muita coisa mudou, mas então a gente mudou os nossos horizontes, usamos toda a nossa estrutura, porque apesar da minha empresa aqui no Cape ter 4 anos, ela já é antiga de onde eu morava. Sim. Porque eu deixei lá uma cartela de cliente que eu passei para dividir ela em 2, passei para 2 meninas lá, quando eu vim para cá. Então, eu trouxe também uma referência, tipo assim, de um tempo que eu já mexo... Uma bagagem, isso, que eu já mexo com o serviço de limpeza. E eu digo que hoje, tipo assim, no caso do João, no meu caso, é colher os frutos, né, do que a gente plantou. É um novo momento, uma nova visão, isso, né? Agora a gente vai começar a fazer aquilo que a gente gosta, mas os nossos babies lá produzindo ainda. Exatamente. Né? Fez parte do processo, continua rendendo, mas dando a possibilidade de vocês expandirem para outro... E o bom é que quem tá próximo, quem se aproxima também, as pessoas não vão entrar mais, tipo assim, com aquele... Só como um funcionário. Ela já entra meio com uma parceria ali com a gente. Tendo as orientações todas, sabendo a estruturação. Então, a pessoa, ela tem aquela opção, porque nem todo mundo foi feito para empreender. Exatamente. Então, talvez a pessoa se sente mais segura tendo alguém ali por trás. Então, ela fica ali, é um serviço mais garantido, tal. Não, posso contar que eles vão estar ali por trás. E a visão que eu tenho ultimamente, que é o seguinte, eu cheguei muito além do que um dia eu imaginei chegar. Né? Não que eu pensava pequeno. Mas quando pensava lá em vir, ficar uns 3 anos, levantar um dinheiro. Então, são 23 anos, muitas histórias que a gente até pula, porque nem lembra, né? Muitos acontecidos, muitas decepções, mas só coisa... Eu só lembro das boas, na verdade. As ruins até deixo pra lá. Ruim passa. Apaga da memória. Exatamente, né? Põe na gaveta do esquecido lá, né? E aí, o que eu penso hoje é o seguinte. O que eu sabia, o que eu pensava, o que eu achava, me trouxe até aqui. Agora, se eu quiser ir mais para frente, eu tenho que aprender outras coisas, né? Outros conhecimentos, ter novas ideias, né? Se abrir para o novo, né? Se abrir, o mundo está mudado. As pessoas não precisam passar o que eu passei, o que ela passou, desde que aceita o processo, né? Porque tem muito isso também. A gente vê, quando a gente chega aqui, as pessoas que vieram, assim, há muito tempo atrás, que passaram essas dificuldades, esses desafios, e que quando chega alguém novo, a pessoa vai naquela pessoa nova e enche a cabeça da pessoa. Olha, aqui é difícil, aqui é sofrimento, eu sofri demais nesse lugar. Aqui como se só fosse coisa ruim, né? Em vez de... Eu acho que isso faz parte da história da pessoa. Não tem como ela não contar isso. Mas ela não precisa olhar para a pessoa que acabou de chegar num novo mundo e falar que ela vai viver tudo isso. Igual vocês hoje. Vocês estão falando da vivência de vocês de 20 anos atrás. Hoje, vocês chegando, já seria diferente. Vocês não iam passar pelas mesmas experiências. E Agnes, para você ver que interessante. Você falou que a pessoa termina de chegar e encontra pessoas que ainda faz isso. Agora, tenta voltar lá no passado da nossa chegada, que só tinha essas pessoas falando isso na nossa cabeça. Então, foi aquela mentalidade que nós fomos formados quando nós chegamos por esse tipo de pessoa. Hoje em dia, as pessoas não precisam chegar e acreditar em tudo naquilo que as pessoas trazem o peso. Seleciona, porque vai ter muita gente boa também que vai te dar uma dica, ó, calma aí esse caminho. Mas seleciona, faz uma pesquisa antes, vê como é que é. Exatamente.
Gente, diante de todo esse processo aí, esses desafios que vocês viveram, enfrentaram, chegaram até aqui, hoje estão num outro patamar, eu queria saber a pergunta que não quer calar, né? Se valeu a pena tudo isso e se vocês têm um planejamento ou têm vontade de voltar para o Brasil. Nayara, eu tenho uma história aqui que foi de muita superação. E diante de cada uma dessas histórias que eu passei, em momento nenhum eu me arrependi. E eu vi voltar para o Brasil como opção. Como eu já falei, eu me apaixonei desde quando eu coloquei os meus pés aqui nesse lugar. Me apaixonei. E eu amo aqui o inverno, eu acho a coisa mais linda. A primavera, é tudo tão bonito, brotando. O outono aqui colorido, aquelas coisas lindas. O verão, gente, é tudo muito lindo. Eu sou apaixonada com cada estação. E eu aprendi a viver cada uma delas. E se a gente faz uma conta, hoje eu tenho 41 anos. Eu vou fazer 18 anos aqui. A maior parte da minha vida adulta foi aqui. Se eu te falar que eu nem sei viver no Brasil mais como adulta. Porque eu cheguei aqui com 23 anos. Sim, então vamos supor que aquela fase adulta, vamos colocar de 18 a 23, 5 anos. E 18 anos aqui. Então eu vejo que construiu a minha raiz de vivência é aqui. Não estou dizendo, tipo assim, que eu não gosto do Brasil, isso e aquilo. Uhum. Não, eu ainda tenho muita coisa de lá que eu carrego comigo. Mas para mim viver é esse país. Eu sou apaixonada com ele. É o que com você escolheu. Isso. Não penso em voltar, não. E valeu a pena? Muito, muito, muito. E você, João? Eu sou suspeita de falar. Eu sou apaixonado com esse lugar. Gosto. Antes de você falar, lembro que o Diego falou uma vez que você disse... O João falou uma coisa que eu fiquei pensando... Ele falou, eu amo esse lugar. E às vezes quando a gente fala isso, eu amo os Estados Unidos. O povo lá no Brasil fala assim, nossa, não é patriota, onde já se viu, e não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falando, mas... É o que você tinha falado, né? Sobre as oportunidades que esse país te deu, tudo que esse país, né, te proporcionou, e por isso que você é muito grato e você ama esse país. Falei, cara, isso faz muito sentido, né? Nessa fala dele. E outra coisa, não é só também o financeiro, não. Tá voltando a minha resposta. Não é por questão do financeiro, não. É a questão do país. Sim, de se enxergar, de se encaixar aqui. Né? Eu amo o país. Nayara, isso é bem amplo, isso aí. Né? Eu gosto daqui. Eu gosto das estações. Né? Você pode fazer escolhas se você trabalha muito ou pouco. Normalmente, você trabalha muito. Porque você é estimulado por você trabalhou, ganhou, você trabalha mais, não é? Então você faz dinheiro e trabalha mais, tá? Só que não... Eu preciso olhar pelo lado financeiro, Nayara. Eu nunca consegui comprar uma casa. Eu morei até os 30 anos no Brasil. Eu nunca consegui comprar uma casa. Hoje eu tenho uma casa boa, entendeu? Eu moro numa casa boa, né? E já foi motivo de muito orgulho. Não que eu não tenha orgulho, mas é um orgulho diferente hoje. Orgulho de ter, não é orgulho... para mostrar. Uhum. Mas então, financeiramente, vale a pena. Valeu a pena. Hoje, você pode perguntar no mundo, quem não quer ser um cidadão americano? Eu sou cidadão americano, né? Eu tenho 3 filhos cidadão americano, um que veio para cá, 2 que nasceu aqui. Né? Isso é muito bom. Com certeza. Né? Então, financeiramente, e outra coisa, como ela já falou aqui, a minha esposa já falou, médico. A polícia, por exemplo. A polícia te para na rua, ele te ajuda. Né? A gente tem aquele fantasma. O brasileiro tem essa vontade de ter medo de polícia, esse negócio. A polícia aqui, ele te para na rua, ele te orienta. Sim. Ele te orienta. Você só tem que temer a polícia se estiver fazendo alguma coisa errada, Exatamente. Né? A polícia aqui, ela te orienta, ela te ajuda. Né? Quantas pessoas que não falam inglês, a polícia para e puxa até no telefone para ajudar, né? Então, eu tive muito problema com a polícia quando cheguei aqui, mas era a minha rebeldia de dirigir, entendeu? Eu tive muitos problemas aqui com a polícia, mas era a minha rebeldia. Então, eu só tenho coisa boa para falar daqui. Agora, tem as coisas desagradáveis? Tem, mas aquilo lá é muito menor. Né? Eu não posso também fechar o olho para isso. Pega como aprendizado, né? E quando coloca na balança, o lado bom pesa mais. O lado bom pesa. Você pode dizer que valeu a pena. Valeu a pena. E a pergunta, para fechar, você quer voltar para o Brasil? Eu quero, igual eu faço. Basicamente todo ano vou no Brasil, Passear. né? Passear, né? Passear. Só que eu também descobri algo que eu não fazia antes.
passear em outros países, ou passear no próprio Estados Unidos. Exatamente. Né? Eu morei aqui muitos anos e nunca me despertou aquela vontade, nunca fiz. Né? E através aqui da minha esposa aqui, a gente já foi em Orlando. A esposa vem para mudar tudo, né? Aí tá vendo? Foi em Orlando, né? Sei lá, Las Vegas, né? Foi Las Vegas algumas vezes. South Carolina. Então começando, né, meu amor? Começando o tour, né? Fomos por Orlando passeando, até encontramos lá, lembra? Sim. Passear, para estudar, foi tudo muito bom. Né? Outros lugares na Flórida, enfim. Né? E o país te proporciona isso também. Key West, um lugar lindo. Ai, que sonho, é muito bonito. É gostoso, né, viajar aqui. O próprio país tem muito lugar lindo, né? Tem muito lugar maravilhoso aqui. É isso que a gente também traz um outro ponto. A gente está começando, tipo assim, a viver no país. Mas mesmo sem viver no país, a gente sempre é apaixonado. E tem algo que a gente tem que é até bonitinho. Às vezes a gente sempre vai conversar, acho que nunca saiu uma palavra de nós dois reclamando daqui, a gente fala assim, amor, esse lugar é abençoado demais. A gente sempre fala isso lá em casa. Esse lugar é abençoado demais. A gente sempre abençoa aqui. Sempre foram gratos e agradecidos por tudo, né? E abençoando o lugar, né? E abençoando o lugar. Nas mínimas coisas, até mesmo passarinho, igual a gente acorda de manhã, tá lá o passarinho cantando, aquela paz, sabe? Obrigada. Não, isso aqui pra mim então, é um sonho. Então, as coisas que desagradam são muito menores que agradam, não é verdade? E deve ter história aí que a pessoa não considera como uma história vitoriosa, que deve ter lá os fantasmas deles não gostar. Porque tem gente que fala, eu odeio os Estados Unidos, nunca mais piso naquele lugar, naquele lugar de sofrimento, não sei o quê. E eu tenho algo assim, o meu filho tem 17 anos. Ele já tem 2 anos que ele tá no mesmo emprego. Ele conseguiu comprar o carrinho dele, tem o carro dele, é um carro bom, um carro bom, responsável. Então, assim, uma possibilidade de um menino novo desse tá desenvolvendo uma vida desse jeito no Brasil, eu acho um pouco mais difícil. E ele já tá sonhando com o college dele, e ele vai poder estudar, que seria, no caso, a faculdade, estudar e ainda trabalhar, ter projetos. E algo que eu até falo com ele, que com o coração, tipo assim, doendo, né? Que o ano que vem sai de casa, ele vai pro college. Eu falo assim, e eu espero que você não volte mais para casa. Que quando você voltar, vai ser somente para me visitar. Não venha para ficar, porque se de lá você for para frente, sinal que deu certo. Com certeza, o que deu tudo certo, é o que a mãe quer ver, né? Que deu tudo certo. Então imagina, a mãe com 18 anos já poder, tipo assim, meu filho, da agora para frente, ele já vai seguir o rumo dele. Muito legal, super novo, já ter um carro, já ter um trabalho, ter responsabilidade, né? Isso é frutos do país também. Com certeza, da cultura do país, né? Isso. E para finalizar a sua pergunta, que tem a ver com financeiro e com sonhos que você pode realizar, que o financeiro te ajuda. Eu sou nascido na roça, vivi até os 14, 15 anos na roça, né? Sempre me relacionei com animal, com cavalo de outras pessoas, nunca pude ter um. E hoje, nos Estados Unidos, eu tenho meus próprios cavalos. Então, olha aí. Entendeu? Legal, Não né? é muita vez? Como é que eu não vou amar esse lugar? Então, o que o Diego observou é de muita validade. Eu amo realmente aqui, né? Eu amo primeiro a Deus e amo aqui esse país, como país, né? E é legal poder falar isso, baseado em toda a história que você viveu e o que você vive até hoje e tudo, né? Mas para os brasileiros que moram aqui, que moram lá, que têm vontade de vir ou não, eu sou patriota. Só que eu respeito aonde me respeitam, certo? Eu não vou meter o pau no Brasil falar mal, mas eu vou falar bem, é daqui. Eu tô aqui há 23 anos. É aqui que você construiu sua história, né? Exatamente. Igual a Cleide falou também, né? Eu nem me envolvo muito, igual quando chega a questão de política, porque eu falo, gente, eu não tô vivendo aí. Eu não sei a realidade para me envolver nisso aí. Na política do Brasil, né? Eu não voto no Brasil há muitos anos. Então, assim, é uma questão que eu falo assim, se eu não tô lá, eu sempre fui muito disso, de respeitar o espaço do outro. Então, não me cabe eu estar ali opinando nisso aí. E vale as pessoas também olharem com esse olhar para vocês e respeitarem também. Assim, não são patriotas. É meu país, sim, é meu país. E eu não escondo a raça. Sou brasileira. E eu acho algo fantástico nós brasileiros aqui.
e somos muito respeitados também por americanos, somos pessoas trabalhadoras, Exatamente. honestas. Então, assim, lógico que sempre tem suas exceções, né? Mas a grande maioria. Nós temos um nome aqui. E até um orgulho disso. É um orgulho de ser, sou vezes, brasileira. Sim, às vezes você vê que tem americanos que nasceram aqui, que têm todas as oportunidades e que não conquistaram o que vocês conquistaram. Verdade. Cara, isso é muito, né? Você fala assim, nós brasileiros temos orgulho de ser brasileiros, de sermos tão guerreiros, né? De sair do país, de conquistar coisa que às vezes quem morou aqui, nasceu aqui, não conseguiu conquistar. E é tão lindo onde a gente está convivendo agora com esse negócio de estudo, de coach e tal. Tanto brasileiro fazendo história na América. Nossa, é algo assim, legal. Você fala assim, meu Deus, como é bom ser brasileiro. Então, você fala assim, eu amo Estados Unidos, mas eu amo ser brasileira. Sim. Então, tipo assim, pra mim tá tudo certo, né? Meio a meio. Gente, pra finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tem muita gente que tá lá no Brasil e que, como vocês um dia decidiram, eu vou lá, eles estão pensando, eles estão se planejando. Uns novos como vocês, quando vieram, outros já estão com família. E aí tem muito questionamento, muito medo, muita incerteza. Então, eu acho que só deles ouvirem essa história toda de vocês, eles já vão conseguir ter uma visão diferente. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas, como se você estivesse deixando uma mensagem para você lá naquela época, quando você estava pensando em vir ou não. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão pensando em imigrar para os Estados Unidos? O país é bom. É o país que emana leite e mel, país das oportunidades. Mas existe todo um processo também. Mas hoje em dia, como as pessoas têm o conhecimento, procura saber um pouco mais como vai ser a região que vai, o tipo de trabalho que domina, qual é a temporada. Até a média salarial, eles têm como pesquisar isso online e tal, para não cair de paraquedas aqui. E quando chegar aqui, se for algo que realmente quer, não desiste nos primeiros desafios, não. Começa a buscar, procurar entender o porquê, tal. Que aí, depois de um tempo, eles tomam as decisões. Se ele vai amar ou se realmente vai regressar ao Brasil. E o que eu falei aqui foi a minha experiência. Foram as minhas lentes, foi o que eu vivi, foi a minha história. Mas cada um tem uma história, entendeu? A minha é de amor com o país. A minha, eu diria, vale a pena. Vem que vocês vão amar. Mas nós somos individuais, né? Legal, esse é o recado. E você, João? Qual é o recado? Mesma coisa, né? Hoje está muito mais fácil você obter informação, né? Hoje tem pessoas que entende o que é migrar para os Estados Unidos, entende o que é chegar aqui com status diferente, né? Processo de legalização de informações, naquela época não tinha. Né? Que um dia eu posso até falar como é que eu cheguei aqui, né? Mas, então, vale a pena? Vale. Como a Cleide falou, é a minha história. Não foi só mel. Não só foi mar de rosa, não foi, né? Só mar de rosa, né? Mas de um modo geral, vale a pena. Eu brinco até hoje. Eu voltaria para os Estados Unidos. Faria tudo de novo. Eu também. Eu não me imagino vivendo lá. Eu voltaria. Então valeu a pena mesmo, né? Valeu a pena. Agora, como a Cleide falou, busca informação. Não vem no escuro igual eu vi. Hoje as coisas estão mais fáceis. 23 anos atrás... você, né, nem Orkut tinha ainda, só pra você ter ideia, né? Entendeu? Então hoje tem informação, né? Hoje tem a Nayara que pode te orientar. Né? Tem a Nayara que pode te orientar, vale a pena. Eu viria novamente, do mesmo jeito que eu vi, sem saber nada. Agora imagina você sabendo para onde está indo. Adiantaria o processo, né? Exatamente. Talvez não passaria por tantas coisas, por ter esse processo adiantado, ter conhecimento, né? Imagina um lugar que você pode crescer financeiramente, profissionalmente e ainda ter uma qualidade de vida. É o que todo mundo procura, né? Exato. Exatamente. E eu falo sempre pro pessoal que quer vir, gente, a chave é você se planejar. Porque às vezes tem gente que fala assim, vale a pena, como que é? Como que eu faço pra ir? Como que é pra alugar uma casa? Eu falo, aqui geralmente 3 aluguéis eles pedem e tal. E vou explicando a pessoa, meu Deus, não, já é muito, muito caro, muito dinheiro. Mas no Brasil o real tá valendo nada, não, desisti.
Eu falo assim, mas gente, não é assim do dia pra noite. Se planeja, então o que tá faltando pra mim? É o dinheiro? Então vamos planejar aqui, ó, pra trabalhar mais tantos anos no Brasil pra eu ir. Ah, é o inglês? Eu não tenho segurança disso em saber inglês. Meu pai fala isso, mas fala, ixi, eu nunca moraria aí não, porque eu só sei falar thank you. Aí eu penso assim, não é o caso dele, não é o objetivo de vida dele, ele não quer, né? Mas uma pessoa que quisesse, esse fosse um empecilho, o que eu posso fazer pra isso mudar? Eu posso me planejar, estudar e ir, ou vou e chega lá, eu vou estudar, né? Mas o mais importante é se planejar, né? Ter um rumo ali, um passo a passo pra você seguir. E também depende do objetivo de cada um, né? Porque se a pessoa vem para viver, para uma qualidade de vida, por favor, não faça conversão do dólar. Não faça conversão. Porque aqui você também vai viver no dólar. Você vai pagar e vai ganhar no dólar. Exatamente. A pessoa pensa assim, nossa, eu vou ganhar 30 mil reais. Mas eu vou pagar quanto de aluguel? Aí ela não converte o aluguel pro real também pra fazer descontar a conta, Mas aí né? quando você fala, tipo assim, tem que ter 3 meses de aluguel. Aí a pessoa vai lá e converte no real, a pessoa fica louca. Meu Deus. Mas vai ganhar em dólar também. Então toma cuidado, você vai ganhar em dólar. Mas vê a proporção. Se você quer fazer uma conta, faz de porcentagens. Não faz de conversão. Eu falo sempre pra você comparar o salário. Quanto que você ganha um salário aqui, qual porcentagem desse salário você gasta no mercado? Você ganha um salário mínimo no Brasil, qual porcentagem desse salário você deixa no mercado? É uma matemática de porcentagem, entender, isso, né? Mas não faz conversão. Até para abastecer o carro, por exemplo. Aqui, $40 você enche o tanque do carro. No Brasil, o quê? R$300, não sei. R$300 representa quanto no salário mínimo? Isso. E $40 representa quanto do salário mínimo? Então, você vê que você tem que trabalhar muito menos para encher o tanque aqui do que o tanto que você trabalha no Brasil para encher o tanque lá. Né? Então, é aí que você fala, poxa vida. Vou dar um exemplo para você. Um trabalho braçal hoje. Imagina uma pessoa que é um ajudante de alguém que tem uma profissão. Vamos chamar um ajudante pedreiro. Né? Entre 20 e 25, ajudante pedreiro. Ele não precisa saber trabalhar, mas tem que tentar trabalhar. Certo? Se ele trabalhar 2 horas, ele faz 50. Ele vai encher o tanque do carro dele. Que é para ir da casa dele até o pátio da empresa. Durante uma semana? Vai durar 2 semanas, uma semana, dependendo do carro dele, para fazer esse trajeto. Então, não faz conversão, mas o dinheiro aqui realmente tem mais poder de compra. Exatamente. Que é até perigoso, né? O mundo consumista. Pô, compra demais. É o que não tem necessidade, né? Ai, nem fala. Vamos falar essa parte. Gente, eu queria agradecer vocês pela participação. Foi muito bom ter vocês aqui contando essa história. Vai ser muito valioso para quem está assistindo para tomar essa decisão. Acho que vai fazer muita diferença, né? As histórias que vão ser contadas aqui. Para as pessoas entenderem um pouquinho como funciona, né? Estando lá do Brasil, você não tem tanta noção de como que é. E chegando aqui, ouvindo as histórias, você consegue se planejar melhor nisso também, né? Então, muito obrigada. Foi muito valioso ter vocês aqui. Nós que agradecemos a oportunidade e espero que a gente possa ter ajudado alguém, tipo assim, com alguma informação aqui. Com certeza, ajuda muito. Obrigada. Eu que agradeço e estou contente de poder estar aqui. Eu creio que eu ajudei. Né? E sempre tem alguém que está precisando de uma informação, né? Com certeza. A nossa informação pode ser a sua informação para você que está lá ouvindo, não é verdade? Exatamente. Né? Um prazer, obrigado. Obrigada, gente. E, gente, você que está assistindo aqui, quer morar nos Estados Unidos e fala quais as opções de visto que eu tenho para morar aqui legalmente, eu posso te ajudar. Vou deixar aqui o meu Instagram. Entre em contato comigo, fala, eu vi lá o podcast, eu também quero morar nos Estados Unidos, mas eu quero ficar legal. Qual o processo, quais os benefícios que eu vou ter? Eu quero te ajudar, como a gente falou aqui das informações, o quanto é importante você ter essas informações para você se planejar, porque hoje tem várias formas de você ficar legal, inclusive estando aí do Brasil, você já vir legal para os Estados Unidos, ou estar aqui e fazer uma transição e ficar legal no país e usufruir de todos esses benefícios que esse país maravilhoso oferece. Então, se esse é o seu caso, entre em contato comigo pelo direct, que eu vou te passar todas as informações. E se você quer dar o primeiro passo em tirar o seu visto americano de turista, também entre em contato comigo ou diretamente com a minha empresa, Aprovados América. A equipe vai estar preparada para te atender, fazer a assessoria completa do seu visto de turista, até a mentoria para a entrevista para te preparar para que você aumente sua chance de ter o seu visto de turista aprovado. E é isso, espero vocês no próximo podcast.